Olá, meus caros, tudo bem com vocês? Vamos dar início, então, a mais uma aula de cálculo diferencial integral. Ok? O plano da aula de hoje são as regras de L'Hopital e os teoremas do valor médio. Eu estou colocando tudo no plural, porque, na realidade, é uma regra de L'Hopital, mas eu vou dividir em dois casos, ou três casos, essencialmente, tá? Mas é uma regra só. E cada caso tem uma demonstração um pouco diferente, então eu prefiro, por questões didáticas, de colocar como as regras do L'Hopital. E o teorema do valor médio, os teoremas do valor médio que estão na base da demonstração dessas regras. Se vocês olharem nos livros, o que vai aparecer primeiro é o teorema do valor médio, né? Porque é a teoria, tá? E como aplicação, tem várias aplicações do teorema do valor médio, uma delas é a regra de L'Hopital. Mas aqui a gente, para uma questão didática, vamos logo para as aplicações. E depois a gente justifica todas essas aplicações pelo teorema do valor médio. Então vamos lá. As regras de L'Hopital. Então eu escrevi assim, ó. Antes de apresentar os meios, que seria a teoria, né, que justificam os fins, que seriam as aplicações, vejamos uma dessas aplicações bastante útil. São as regras de L'Hopital. Então, a primeira regra de L'Hopital eu estou colocando aqui como teorema 1. Então, o enunciado é o seguinte, olha. Sejam f e g duas funções contínuas definidas no intervalo fechado e limitado a b, ok? E essas funções deriváveis no intervalo aberto a b. Pegue agora um ponto x0 qualquer em AB. Se o limite de f de x, quando x tende a x0, é 0, e o limite de g de x, quando x tende para x0, também é 0, então o limite da razão f de x sobre g de x vai dar uma determinação do tipo 0 sobre 0, né? Porque o numerador está tendendo para 0, o denominador está tendendo para 0. E aqui daria, então, uma determinação. Então, para levantar essa determinação, a gente pode olhar, por exemplo, já que as funções são deriváveis, a gente pode olhar para o limite da razão das derivadas. Se o limite de f de linha de x sobre g linha de x der um número L, então esse limite aqui que estava dando a determinação dá o mesmo valor L. Tá? Então, para aplicar a regra de L'Hopital, nesse caso, o que a gente faz? Deriva o numerador, deriva o denominador. Tá? Não é a regra da derivada do quociente, não. É simplesmente deriva o numerador e deriva o denominador. E vê o que acontece. Se o limite aqui existe e é L, então essa aqui também é L. Tá? Vamos fazer uns exemplos. Então, por exemplo, quero calcular o limite quando x tende para 0 do seno de 4x dividido pela tangente de 5x. Bom, a gente sabe que o seno de 0 é 0, a gente sabe que a tangente de 0 é 0. Então, nós estamos no caso anterior. Aqui, ó, o numerador dá 0, o denominador dá 0 também. Tá? Então, eu derivo. Aqui tem a regra da cadeia, né? A derivada do seno de 4x é cosseno de 4x vezes a derivada de 4x, que é 4. Então, está aqui, ó. Tá? A derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, a derivada das tangentes de 5x é secante ao quadrado de 5x vezes a derivada de 5x, que é 5. Agora eu olho para esse limite. Bom, cosseno de 0, lembra que a cosseno é a função contínua, né? Então, quando o x tende para 0, o cosseno de 4x vai tender para cosseno de 0, que é 1. E a secante também de 0 também é 1. E a secante também é uma função contínua. Então, isso aqui dá o limite, do cosseno do limite, né, que é 0, secante ao quadrado, que também dá 1, né, e aqui também dá 1. Então, fica 4/5. Ok? Então, é muito fácil calcular esse limite. É claro que dá para fazer essas contas multiplicando e dividindo convenientemente essa fração aqui para usar o limite fundamental. Mas a gente não precisa fazer nesse caso. A indeterminação dá 0 sobre 0, então eu aplico o L'Hopital. Tá, ok? Não preciso fazer manipulações. Vamos ver mais um exemplo. Logaritmo, limite quando x tende a 0 do logaritmo de 1 mais 2x sobre x. Bom, quando x... Lembra, logaritmo é uma função contínua, então eu passo o limite aqui para dentro. Quando x tende para 0, 2x tende para 0, vai sobrar 1. Logaritmo de 1 é 0, está aqui, ó. E quando x tende para 0, o denominador também é 0. Indeterminação 0 sobre 0. E essas funções são contínuas, né?
Então vamos lá. Por exemplo, denominador, a derivada de x é 1. A derivada do logaritmo de alguém é 1 sobre esse alguém, está aqui ó, o denominador, multiplicado pela derivada de 1 mais 2x, que é 2. Então ficou 2 sobre 1 mais x2 dividido por 1. Quando o x tende para 0, você tem esse denominador aqui ó, tendendo para 1 mais 0, que fica 1. Então fica 2 dividido por 1, tudo dividido por 1, dá 2. Então esse limite aqui também é 2. Tá? Esse limite aqui também é 2. Mais um exemplo. Seno hiperbólico de x menos 2x dividido por 4x menos seno trigonométrico de x. Quando o x tende para 0, todas essas funções são contínuas. Seno hiperbólico de 0 é 0. Vocês têm que lembrar de uma das aulas anteriores. E 2 vezes 0 também é 0. Então, o numerador dá 0. Aqui, ó, quando x tende para 0, 4x tende para 4 vezes 0, que é 0. E seno de 0 também é 0. Então, dá a indeterminação 0 sobre 0. Como essas funções aqui são deriváveis, eu posso derivar, né? A derivada do seno hiperbólico é o cosseno hiperbólico. A derivada de 2x é 2. A derivada de 4x é 4. E a derivada de seno de x é cosseno de x. Agora vamos ver o que dá aqui, ó. Cosseno hiperbólico de x, quando x tende para 0, é o cosseno hiperbólico de 0. Cosseno hiperbólico de 0 dá 1. Então fica 1 menos 2, dá menos 1. E aqui o cosseno de 0 é 1. Então fica 4 menos 1, 3. Então esse limite aqui é menos 1/3. Então esse aqui também é menos 1/3. Pelo teorema pela regra de L'Hopital. Ok? Vamos ver mais um. Esse limite aqui, ó. Limite quando x tende para 0, do seno hiperbólico de x menos seno de x, cosseno hiperbólico de x menos cosseno de x. Então, pelo mesmo argumento anterior, vai dar 0 sobre 0. Então, a gente aplica L'Hopital. A derivada do seno hiperbólico é o cosseno hiperbólico, a derivada do seno é o cosseno, a derivada do cosseno hiperbólico é o seno hiperbólico, e a derivada do cosseno trigonométrico é menos seno. Então, com esse menos aqui dá mais. Aí eu vejo agora o que vai dar. Vai dar cosseno de 0, porque as funções são contínuas, né? Quando o x tende para 0, cosseno hiperbólico de 0 é 1, cosseno de 0 também é 1, então deu 0 no numerador. E aqui dá 0 mais 0, dá 0 no denominador. Então, aplico de novo o L'Hopital. Tá? Se eu conseguir que o resultado dê um limite que não é uma indeterminação, eu resolvi o problema. Então, vamos lá. Quando eu faço o x tender a 0, esse vai dar 0, esse vai dar 0, então deu 0 no numerador. Esse vai dar 1 e esse vai dar 1. Deu 2. 0 dividido por 2 é 0. Então, esse limite aqui é 0. Então, o original também é 0. Tá? Esse dá 0 e esse aqui dá 0. Ok? Então, é simples, né? Então, o primeiro caso é esse. Você divide, você faz a quociente entre as derivadas do numerador e denominador. Bom, agora o segundo caso. O segundo caso é um corolário do primeiro, que diz o seguinte. É o caso em que você está calculando os limites quando x tende para mais infinito ou menos infinito, tá? O resultado é o mesmo. Então, aqui, olha o corolário. Sejam f e g duas funções contínuas e deriváveis definidas em R, por exemplo, ou enfim, um intervalo, tá? Que contenha, né, que vai para infinito. E você supõe que, você verifica que o limite do numerador, quando x tende para mais infinito ou menos infinito, dá 0. E o limite de g de x, quando x vai para mais infinito ou menos infinito, também vai dar 0. Então, isso aqui dá uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, lá no infinito, né? Um comportamento assintótico no infinito, 0 sobre 0. Então, deu indeterminado, a gente faz a conta com as derivadas. Se esse limite, olha, x tendendo para mais infinito ou menos infinito, se o limite do quociente dá L, então esse aqui também é L. Tá? A demonstração é simples. Eu vou dar aqui a ideia da demonstração. Você faz o seguinte, o limite original, observa aqui, o limite original que a gente tem é o x tendendo para mais ou menos infinito. Vamos fazer para mais infinito, o resto é igual, tá? Suponha que o x está tendendo para mais infinito dessa fração aqui. Então tá aqui, ó, coloquei ela aqui. Ó. Agora eu posso fazer uma mudança de variáveis. Por exemplo,
Se eu chamar o x de 1 sobre z, o x ir para infinito é a mesma coisa que fazer o z tender para zero. Tá? Claro, se for mais infinito, é o zero pelo lado direito. Se fosse menos infinito, seria o zero pelo lado esquerdo, né? Porque 1 sobre z, quando o z tende para zero, isso tende para infinito. É a mesma coisa, tá? Os valores aqui, ó, por exemplo, se você pega x igual a 3, 4, 5, e você bota aqui 1/3 no z, né? Z é 1/3. 1 dividido por 1/3 é 3. 1 dividido por 1/5 é 5. Tá? Então isso aqui é a mesma coisa que isso. E aí agora eu faço o seguinte, eu estou no caso anterior, aqui é infinito, aqui eu estou no caso anterior. Essa nova função aqui está dando 0 sobre 0. Aí eu aplico o L'Hopital nessas funções. Olha, a derivada da função f composta com 1 sobre z, derivando em relação a z, isso fica a f' nesse valor, 1 sobre z, vezes a derivada disso, que é menos 1 sobre z2. Né? A derivada de 1 sobre z em relação a z é menos 1 sobre z2. Tá? Porque é o derivado do quociente. Então eu estou usando a regra da cadeia aqui assim. Ó. Isso vale para f e vale para g. Então, esse limite aqui, ó, usando a regra de L'Hopital, vai dar esse. Tá? Mas olha, esse 1 sobre z ele é o mesmo, tanto para o numerador como para o denominador. Então simplifica aqui, vai ficar esse. E esse aqui, se você volta para a variável original, 1 sobre z chama de x, então aqui fica x e aqui vai para infinito. Tá? Por hipótese, olha a nossa hipótese aqui, ó. Por hipótese, esse limite aqui está indo para L. Então, esse valor aqui está indo para L. Se esse está indo para L e esses são iguais, esse aqui também vai para L. Mas esse aqui é igual a esse, ó. Então esse aqui vai para L. Ok? Então, vale para indeterminações do tipo 0 sobre 0, vale o limite quando vai para x0 ou quando vai para infinito. Tá? Então, os dois casos funcionam. Posso botar um número aqui que dê 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Tá? Depois a gente vai ver exercícios. Muito bem. Um exemplo aqui. Ó. Limite quando x tende para infinito de ln de x mais 1 sobre x, arco tangente x. Está dando 0 sobre 0. Tá? Então, pelo corolário, eu posso derivar isso e posso derivar isso. Aí eu vou deixar vocês fazerem as contas. A derivada do logaritmo de x mais 1 sobre x é o inverso desse, né? Vezes a derivada disso. E a derivada do arco tangente x é 1 sobre 1 mais x2. Aí se faz a continha, vai dar isso aqui, ó. Bom, agora você tem um limite quando o x está tendendo para infinito, mas aqui não dá 0 sobre 0, aqui dá infinito sobre infinito. Ok? Está dando, né? Quando o x tende para infinito, x ao quadrado vai para infinito. Mais 1 é infinito. Então já não é a mesma indeterminação. Mas esse aqui a gente sabe fazer, né? A gente coloca o x2 em evidência. Aqui, ó, quando você coloca o x2 em evidência, então fica x2 do lado de fora aqui, ó, x2 do lado de fora aqui, tá certo? Botando o x2 em evidência, aqui fica 1 sobre x2. E aqui, se você botar o x2 em evidência, fica x2 que multiplica 1 sobre x. E aí você simplifica o x2 com o x2 e você tem esse limite aqui. É aquela regra, aquelas regrinhas, manipulação algébrica que a gente viu lá no início. Tá? Então, escrevendo isso dessa forma, olha o que acontece. Quando o x tende para infinito, isso aqui tende para 0. Isso aqui também. Então fica 1 sobre 1, que é 1. Tá? Então, eu aqui apliquei L'Hopital, eu modifiquei a indeterminação. E se cair numa coisa que eu sei fazer, eu resolvo. Não preciso, né? Nós vamos ver, inclusive, que esse caso aqui também, essa indeterminação aqui, também pode usar L'Hopital. Mas a gente vai fazer isso no Teorema 2. De qualquer maneira, a gente sabia resolver esse, porque é um polinômio de segundo grau em cima e polinômio de segundo grau embaixo. Então, quando vai para infinito, o termo que domina é esse, ó. É como se isso aqui não existisse. Imagina, x é um número muito grande, o quadrado dele é maior ainda. Ele somou 1, não mudou nada. Tá? Então, é como se isso aqui fosse x2 dividido por x2. É esse 1 que está aqui. Ó. Comparação entre 1 e x2 é 1 sobre x2. Né? Então, 1 perto de x2 não é nada. É isso aqui. Ó. Ok? Muito bem. Esse é um exemplo, né? Agora vamos para o outro caso, que eu vou chamar de Teorema 2. E é justamente o que eu estava dizendo antes. Também vale para indeterminações desse tipo. Tá?
Embora a demonstração seja mais complicada, pode-se provar a seguinte versão da regra de L'Hopital para o caso de indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Então está aqui o teorema. Sejam fg funções contínuas e deriváveis, tais que o limite quando x tende para x0, aqui esse x0 pode ser infinito também, tá? Mais ou menos infinito, e quando x tende para x0, o g de x também vai para mais ou menos infinito, não importa. Então aqui está dando indeterminação, ó, infinito ou mais ou menos, infinito ou mais ou menos, tá? Nesse caso aqui. Aí o que a gente está com a indeterminação infinito sobre infinito? Então a gente deriva. Deriva o numerador, deriva o denominador. Se essa conta aqui for fácil, e você achar o L, então é o mesmo valor que está aqui. Então observa, tanto faz o x tender para x0 ou tender para mais ou menos infinito, quanto para determinações 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, a regra de L'Hopital vale. É o teorema 1, teorema 2 e o corolário. Ok? Muito bem. Para exemplificar, vamos pegar esse caso aqui, ó. Lembra que a gente tinha visto aqui, ó, a gente aplicou L'Hopital aqui, apareceu, aí simplificou um pouquinho a expressão, apareceu isso. Mas está dando uma indeterminação diferente do que dizia o teorema 1, né, e o corolário. Então agora, a gente vê agora o seguinte, agora a gente viu com o teorema 2, esse tipo de determinação também posso usar L'Hopital. Nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou derivar o numerador, vai ficar 2x. Aqui eu vou derivar o denominador, vai ficar 2x mais 1. Tá? Quando o x vai para infinito, ainda está dando infinito sobre infinito. Eu derivo de novo. Aqui vai ficar 2, derivada de 2x é 2, a derivada de 2x mais 1 é 2, 2 sobre 2 é 1, então o limite de 1 é 1. Então esse limite aqui é 1, como a gente já tinha provado anteriormente aqui, ó. Por manipulação, a gente viu que o limite dava 1. Agora, por L'Hopital, também está dando 1. Ok? Então essa é a regra de L'Hopital. Nos vários casos, certo? E para justificar a aplicação, né, a validade desse método, a gente vai então agora ver os teoremas do valor médio. São dois teoremas, né? O teorema do valor médio comum, que é o de Lagrange, e o teorema do valor médio de Cauchy, que é o chamado teorema do valor médio geral. Tá? Esses teoremas são fundamentais, eles são daqueles tipos de teorema que diz que existe, mas não diz como calcular. Mas ele permite, por exemplo, demonstrar as regras de L'Hopital, ele permite fazer um monte de outras coisas, né, que justificar outros métodos, como a gente vai ter oportunidade de ver mais adiante. Então é um teorema fundamental, tá? Então vamos lá. Antes de passar para esse teorema, a gente precisa antes lembrar um teorema também fundamental, que comentamos lá atrás, que é o teorema dos máximos e mínimos para funções contínuas. Tá? Então vamos lá. Vamos agora tratar da teoria. Né? Os próximos resultados são fundamentais e estão na base de implicações importantes. Não só é a regra de L'Hopital, não. Há várias outras. Para começar, lembremos o seguinte teorema basilar sobre valores máximos e mínimos absolutos, visto em aula anterior. Então o teorema é esse aqui, ó. Antes de enunciar o teorema, vale aqui comentar o seguinte. Esse teorema aqui a gente não costuma demonstrar ele nas aulas de cálculo, porque ele, não é que ele seja difícil de demonstrar. O que está por trás aqui é a completude dos números reais, a construção dos números reais. E isso a gente normalmente não faz. Lembra aquelas primeiras aulas que a gente falou sobre função, números reais? Tínhamos os números inteiros, os números naturais, os números racionais, e todos tinham algum defeito, né? Todos esses conjuntos tinham algum defeito. E a gente dizia, completava esse conjunto dos racionais, tapando os buraquinhos que faltavam, né? Incluindo os irracionais, os números irracionais, para ter um conjunto completo, lá nas primeiras aulas. Aliás, nas aulas, tem as 3 aulas motivacionais, depois tem 4 aulas de recordação, de números e funções, né? Na parte de números, a gente falou sobre números reais. Muito bem, então esse teorema só é possível demonstrá-lo se a gente tiver a formalização do conjunto dos números reais, a construção dos números reais. Então aqui, como a gente está tratando os números reais como uma coisa intuitiva, então esse teorema a gente não consegue demonstrar. Tá? Então o que diz o teorema 3? Que a gente comentou em aula anterior.
toda função contínua definida no intervalo fechado e limitado, ela atinge os valores máximos e mínimos nesse intervalo. Ou seja, existe um ponto xmax, que é o ponto de máximo absoluto da função, tal que f de x é o ponto mais alto do gráfico, tá? F de x max é maior ou igual que f de x para todos os outros valores de x desse intervalo, tá? E a mesma coisa para o x min. O ponto de x é o ponto de mínimo absoluto, tá? Então, no x mínimo é o ponto mais baixo do gráfico da função, tá? A gente viu lá atrás. Então, existem dois... Então, esse teorema garante que sempre existe dois pontos, xmax e xmin, que fica nas extremidades do eixo dos y, extremidade superior e extremidade inferior, tá? Do eixo dos y. Ou seja, a imagem da função contínua, ela está sempre contida nesse intervalo que vai desse número aqui até esse número aqui. Tá? A consequência disso aí é que a imagem de uma função contínua definida no intervalo também é um intervalo. Tá? Muito bem. Então, esse teorema a gente precisa. E a gente precisa também desse resultado aqui, ó, que é um lema, tá? O teorema seria um teorema de Rolle, mas é um lema, porque ele digamos, ele está na base do que a gente... Ele é digamos, um alicerce do que a gente vai fazer depois, tá? Então, o que diz o teorema de Rolle? Seja f uma função contínua, definida no intervalo fechado e limitado, que é derivável no intervalo AB, e tal que os valores nas extremidades de f de A é igual a f de B. Por exemplo, aqui, ó, esse gráfico aqui, ó, o valor da função no ponto A é igual ao valor da função no ponto B, tá? E aqui está para cima. Esse outro gráfico aqui, o valor de f de A é igual ao valor de f de B. Esse aqui também, o valor de f de A é igual ao valor de f de B. Tá? Se você tiver nessas condições, então existe sempre um ponto x0 na parte do intervalo aberto, sem contar as extremidades, em que a derivada é zero. É muito intuitivo, né? Porque, por exemplo, derivada zero significa, se a função é derivável, ela tem reta tangente, né? Ou seja, a reta que se confunde com o gráfico. Se a derivada é zero, é porque essa reta é horizontal, né? Porque lembra que a derivada é a inclinação da reta tangente. Então, se é zero, ela é horizontal. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse ponto aqui, que eu estou indicando aqui, ó, nesse ponto aqui, você tem uma reta horizontal. Esse outro ponto aqui, ó, você tem uma reta horizontal. Então, esse ponto aqui, assim, x0, o valor da função da derivada é zero. Aqui também você tem uma reta horizontal. Então, esse ponto aqui, ó, x0, no intervalo AB, você tem uma reta horizontal. Aqui você tem dois pontos, né? Ele diz que existe pelo menos um. Então, tem dois. Eu tenho um ponto aqui, ó, seria o x0 aqui, ou esse ponto aqui, ó, que tem uma inclinação horizontal aqui, ó, que estaria esse ponto x0 aqui. Nesse caso, tem dois. Poderia ter várias, essa função podia subir, descer, subir, descer, subir, descer. Se as extremidades coincidem, com certeza você vai ter pelo menos um ponto onde a derivada é zero. Tá? Muito bem. Com esse leminha aqui, a gente então consegue demonstrar de uma maneira bem simples o teorema do valor médio. Então vamos primeiro provar o teorema, vamos primeiro provar digamos, esse lema aqui, tá? Okay, a regra, o lema de Rolle. Vamos demonstrar esse teorema aqui. Ó. Pelo teorema 3, que é aquele que diz que tem máximos e mínimos, tá? Existem x mínimo, x máximo nesse intervalo, respectivamente pontos de mínimo e de máximo de f, tá? Então pode acontecer o seguinte. Primeiro, pode acontecer que o ponto de mínimo, o valor da função mínima, o ponto mais baixo do gráfico, é igual ao ponto mais alto. Bom, mas como ela, nas extremidades ela é zero, aliás, a gente pode olhar para cá. Ó. Se esses dois valores aqui são iguais, então todos os valores são iguais, tá? Porque se esse aqui, extremo de baixo, é igual ao extremo de cima, então todos os valores são iguais. Então é isso que eu estou dizendo aqui. Ó. Se f de x é igual a f' de x, então a função é constante. Porque todos os valores são iguais. Então, a derivada é zero em qualquer x. Então, tem todos os valores, né? Não existe um x0, existe todos. Então, nesse caso, acabou. Existe pelo menos um, porque são todos. No caso contrário, você tem então essas duas possibilidades.
Ou você tem que o máximo é maior que o f de A, lembra que eu estou supondo que o f de A é igual a f de B, né? Então, o valor máximo é maior que o f de A, ou o f de x mínimo, né? O valor mínimo é menor que o f de A. Então, eu estou imaginando essa situação aqui, ó. O máximo aqui é maior que o f de A, ou o mínimo é menor que o f de A. Aqui eu tenho dois casos, o máximo e o mínimo, tá? Quando acontecer isso aqui, eu estou nesses dois casos, mas sempre tem eu posso sempre dizer que eu estou num desses dois casos aqui, tá? Muito bem. Vamos analisar esse caso para provar o teorema, tá? E o outro é igual, é o mesmo argumento. Então vamos lá. Então o que eu faço? Olha só. Lembra que f de x max é o ponto máximo da função, tá? Então qualquer outro valor fica menor ou igual. Então, por exemplo, pega um ΔX positivo, tá? Então, se você pega o x máximo e acrescenta um valor, o valor da função não pode passar do máximo, fica sempre menor. Concorda? Se você está no máximo, se você mudou, ou ele cai para cá ou cai para lá. Estou supondo que está andando para a direita, né? Então está caindo para cá. Tá? Vai diminuir. Agora, então, esse menos esse fica negativo, né? Porque esse é menor que esse. Então, esse menos esse dá negativo. Se você dividir por ΔX positivo, o numerador negativo, o denominador positivo, então a fração é negativa, tá? Então, esse número aqui é negativo. Quando você faz o limite dessa fração aqui, ó, quando x tende para zero por valores positivos, isso vai dar a derivada. Porque o limite, a função sendo derivável, o limite existe, tá? Ok? Então, é o limite f' de x máximo é negativo. Porque todos esses números aqui, ó, dessa fração aqui, são negativos. Então, o limite é negativo. Aqui é a resposta. Agora, vamos inverter, né? Vamos trocar o valor que está aqui, ó, o ΔX, que era positivo, vamos trocar para negativo. Então, para valor de x negativo, se você agora subtrai de x máximo um pouquinho, continua dando menor, porque esse é o máximo de todos. Se você alterou o valor, o ponto na abscissa, saiu do máximo, então diminuiu a função. Então agora o numerador, se você diminuir esse desse, o numerador é negativo, como antes. Mas se você divide por um número negativo, a fração fica positiva, né? Menos com menos dá mais. Então agora essa fração é positiva. Para todos os valores ΔX, para todos os valores ΔX. Então o limite também é positivo, tá? Então você fica com a seguinte situação. Primeiro vimos que a derivada era negativa, nesse ponto de máximo. Depois vimos que nesse mesmo ponto de máximo a derivada é positiva. Bom, então número negativo e positivo ao mesmo tempo só pode ser zero. Então a gente provou que a derivada é zero, tá? Então provamos o lema de Rowley. Ok? É bom chamar a atenção que a hipótese de que f seja derivável em todos os pontos de AB é necessária. Por exemplo, olha só, pega essa função módulo. No ponto 1, menos 1 e 1, a função tem o mesmo valor, né? Por quê? Porque o módulo de menos 1 é igual ao módulo de 1. Então esses dois valores aqui estão na mesma altura, tá? Mas não existe nenhum ponto desse gráfico aqui cuja reta tangente seja horizontal. Por quê? Em qualquer ponto desse pedaço aqui, ó, que eu estou mostrando aqui, ó, a reta tangente é ela mesma, tem inclinação 1 aqui também. E nesse ponto aqui a derivada não existe, a gente sabe já disso, já vimos isso. Essa função não é derivável nesse ponto. Tá? Então, como ela não é derivável, num ponto eu não posso garantir que exista um ponto de derivada zero. A mesma coisa para essa outra função aqui, ó, raiz cúbica de x ao quadrado. Ela não é um ângulo assim, não faz um ângulo assim, ela faz uma cúspide, né? Porque ela entra verticalmente aqui, ó. Verticalmente aqui, ó. Por exemplo, se você calcula a derivada, o limite da derivada do quociente pelo lado direito aqui vai dar 1. Então o limite lateral da razão incremental, né? F de x mais ΔX dividido por ΔX, aqui, por esse lado aqui dá 1. E por esse lado aqui dá menos 1. Então o limite não existe, por isso ela não é derivável. Aqui, se você calcular o limite dessa expressão aqui, ó, pelo lado direito, vai dar infinito. E aqui vai dar menos infinito. Tá? Então a função não está... Você não tem como... A função é contínua, obviamente, né? Aqui, o gráfico está coladinho aqui, ó, o gráfico não está quebrado, mas os limites laterais não existem da razão incremental e, portanto, a função
não é derivável nesse ponto, e é por isso que eu não posso garantir que existe uma reta tangente horizontal em nenhum desses pontos do gráfico. Tá? Não posso garantir. Pode ser que em algum caso tenha, mas nesse caso eu não posso garantir sempre. Ok? Então aqui, ó, a hipótese de que f seja derivável em todos os pontos de AB é necessária. Sabemos que, no primeiro caso, né? Sabemos que f não é derivável em x igual a zero. É o módulo, né? A função módulo. Além disso, no caso da função g, que é essa de baixo, lembra que a gente está, essa é a função f, é o módulo. Essa aqui é a função g, que é essa outra aqui, tá? A função f, que é o módulo, não é derivável x igual a zero. E essa outra função, quando você calcula em todos os pontos, com exceção do zero, vai dar um número aqui, ó. E essa, você não pode botar zero aqui, porque está no denominador. Né? Daria 2, quando x tende para zero, esse aqui vai tender para mais infinito. Por um lado e menos infinito por outro. Ok? Então é aquilo que a gente estava falando antes. Então, isso quer dizer o seguinte, que para poder usar o lema de Rowley, a gente precisa dar a hipótese que os valores das extremidades do intervalo coincidam e que a função seja derivável em todos os pontos. Tá? Muito bem. Vamos agora então para o teorema do valor médio. Esse é o teorema do valor médio simplificado, né? Que é o teorema de Lagrange. Seja f uma função contínua no intervalo fechado limitado a b, derivável no interior desse intervalo. Tá? Eu não estou mais pegando agora que as extremidades sejam iguais, não. As extremidades são quaisquer. Então, o que diz esse teorema? Existe um ponto x0 tal que a derivada no ponto x0 tem a mesma inclinação dessa reta que liga as extremidades aqui, ó. Por exemplo, olhando aqui, o gráfico é o gráfico verde aqui, eu desenho um gráfico verde aqui, tá? Esse valor aqui, ó, é o A, F de A. Esse valor aqui é o B, F de B. Então, cateto oposto sobre cateto adjacente, tá? Cateto oposto sobre cateto adjacente é a inclinação dessa reta secante aqui, ó, que passa pelas extremidades. Cateto oposto, F de B menos F de A. Está aqui, ó, F de B menos F de A. Dividido por B menos A. Tá? Dá a tangente desse ângulo aqui, ó. Esse ângulozinho assim. Tá? É a inclinação dessa reta secante. O teorema diz o seguinte, que nessas condições de que a função seja contínua e seja derivável, etc., e sempre existe pelo menos um ponto, x0, em que a derivada nesse ponto tem a mesma inclinação dessa reta que passa nas extremidades. Certo? Por isso que chama o teorema do valor médio. Esse ângulo que essa reta vermelha faz aqui, ó, tem o mesmo valor, é o mesmo ângulo que essa outra reta cinza faz aqui, ó. Então o teorema do valor médio diz isso, né? Que existe um ponto onde a derivada é a inclinação média. Tá? A gente pode interpretar isso também como velocidade. As velocidades, isso aqui é a velocidade média, se você tiver a posição de uma partícula no instante B, menos a posição no instante A, dividido por B menos A, isso é a velocidade média, não é? Pois bem, se uma partícula se desloca entre os instantes A e B, assumindo as posições F de B, F de A, F de B, então a velocidade média é a distância percorrida dividida pelo tempo. Então, em algum instante, x0, a velocidade instantânea é igual à velocidade média. Então, isso sempre vai acontecer. É o teorema de Lagrange. Ok? Muito bem. Demonstração é simples. Qual é a ideia? A ideia é o seguinte, eu vou construir uma nova função. Que função é essa? Eu vou pegar o gráfico vermelho menos o gráfico verde. Ou vice-versa, né? Vou pegar o valor da função vermelha menos... Aqui, ó. Vou pegar esse gráfico aqui, ó, verde, é o f de x. E vou pegar essa reta que passa por esse ponto aqui, ó. Tá? É o gráfico de uma função, né? Y menos y0 igual a coeficiente angular x menos x0, não é isso? x0 seria esse cara aqui, ó, esse A aqui. Então, eu pego o y da função f de x menos o y que dá da função que é a reta que passa por esses dois pontos aqui, ó. Faço a diferença. A diferença é essa altura. Por exemplo, essa diferença daqui até aqui
essa diferença daqui até aqui para esse x, essa diferença aqui para aqui. Então, eu construo essa função, está aqui, ó, g de x. O que é g de x? É o f de x, que é o gráfico verde, menos a equação da reta que passa pelo ponto A, f de A, e tem a inclinação m, que é a inclinação média. Tá certo? Essa inclinação aqui, ó. Tá? Que é a inclinação dessa reta aqui, ó. Então, eu pego essa função. O que acontece com essa função? Bom, ela é a diferença entre uma função contínua e uma função, porque isso aqui é um número, mas isso aqui é variável, né? Então, essa função aqui, ó, que é a reta, também é contínua. Tá? Então, ela é uma função contínua, definida no intervalo AB, e, obviamente, que como essa aqui é derivável no intervalo AB, aberto, então essa aqui também, e essa aqui também é, então G é derivável. Então, eu estou no caso em que FG está, por exemplo, nas condições dos teoremas, né? Agora, essa função que eu estou construindo, ela é zero nas extremidades. É óbvio, né? Porque nas extremidades elas coincidem aqui, ó. Isso, elas passam junto. Então, f de b é igual a essa outra função cujo gráfico é a reta. Então, mas dá para ver por aqui, ó. Se você fizer, por exemplo, x igual a a, vamos lá, g de a. G de a é f de a menos f de a, zero. E aqui a menos a, zero. Então tá aqui, g de a é zero. Se eu fizer agora o x igual a b, vai ficar f de b menos f de a, menos mb menos a. Porque eu estou pegando x igual a b, né? B menos a. Mas o que é m? M é f de b menos f de a dividido por b menos a. Então, b menos a daqui cancela com b menos a daqui, fica só f de b menos f de a. Então, f de b menos f de a menos f de b menos f de a dá zero. Então, realmente, isso aqui é uma verificação óbvia do que está dizendo aqui, que o gráfico verde coincide com a reta cinza nessas extremidades. É isso que a gente contou aqui, tá? Então, essas duas condições aqui, ó, são as condições do lema de Rayleigh. Então, pelo lema de Rayleigh, existe um x0 tal que a derivada dele é zero. Tá? A derivada dele é zero. Bom, a derivada disso aqui é zero. Então, vamos lá. Quem é a derivada disso aqui? Ó? A derivada de g no ponto x0 é a derivada de f no ponto x0. Isso aqui é constante, a derivada é nula. E a derivada de x é 1. Tá? Aqui, né? mx menos ma. mx, a derivada vai ficar m. ma é número, a derivada é zero. Então, ficou a derivada de f menos m. Isso, pelo teorema de Rayleigh, é zero. Então, o f' de x0 tem que ser igual a m, ou seja, é igual a isso. Então, a demonstração do teorema do valor médio, ela é uma consequência direta do lema de Rayleigh. Tá? Muito bem. Bom, esse teorema tem muitas aplicações, mas para demonstrar rigorosamente a regra de L'Hopital, a gente tem que tratar um outro caso que é chamado teorema do geral do valor médio, que é o teorema de Cauchy. Tá? O que diz o teorema de Cauchy? Ele é o caso anterior, mas em vez de botar b menos a, eu estou pegando uma outra função aqui. Ó, é uma outra função, g de b menos g de a. Então, o que diz o teorema? Sejam f e g duas funções contínuas e definidas no intervalo AB, e deriváveis aqui no intervalo AB, né? Tal que o denominador, g' de x, é diferente de zero para todo x. Tá? Então, existe um ponto x0, o mesmo ponto que vai aparecer aqui, ó, existe um ponto x0 no intervalo AB, tal que esse quociente aqui é igual a esse quociente aqui. Tá? Lembra que se eu pegar o g como sendo a identidade, g de b igual a b, g de a igual a a, então aqui fica b menos a. E aqui fica 1. Porque a derivada da identidade é 1. Então, o teorema de Lagrange, né, o anterior, é o caso particular do teorema de Cauchy. E a prova é parecida, né? O argumento é análogo. Olha, vamos construir uma nova função. O que a gente fez no outro caso? No outro caso, a gente pegou o gráfico da função f e dividiu pela reta secante, né, que passa pelas extremidades. Nesse caso, eu vou pegar, em vez de pegar a reta, eu vou pegar uma outra função que é construída desse jeito aqui, ó. É igualzinho que tinha antes, né? Olha aqui, ó. mx menos b. Só que o x vai ser g de x e o a vai ser g de a. Tá aqui, ó. Então, pega essa função e define como m esse número, que é parecido com o que a gente tinha antes, né? Que era, o anterior aqui era b, aqui era a. Tá?
Então, essa função satisfaz as condições iguais, né? Mas primeiro tem um pequeno detalhe, né? Esta hipótese aqui, ó, essa hipótese de g' de x é diferente de zero para todo x, vai implicar, de cara, que esse denominador nunca se anula, senão não faria sentido, né? Não ia poder demonstrar se aqui desse zero. Mas ele não se anula. Por quê? G de B diferente de G de A, pois caso contrário, se fosse G de B, se o G de B fosse diferente do G de A, pelo teorema 4, existiria um x0 tal que g' de x0 é igual, se fossem iguais, né? Aqui eu quero provar que G de B é diferente de G de A. Se G de B fosse igual a G de A, eu ia usar o lema de Rowley para garantir que g' de x0 ia ser zero em algum ponto. Mas eu estou supondo que ele é diferente de zero para todo zero. Então, não vai aplicar, não vai ter zero. Isso não vai acontecer, tá? Ok? Muito bem. Aí vem agora, uma vez observado esse detalhe, né, a gente vem para f é contínuo no intervalo AB, fechado, e é derivável na parte aberta do intervalo. Ok? Também faz a mesma continha que a gente fez antes, tem v de B igual a v de A. Pelo teorema de Rowley, existe um ponto x0, onde f' de x0, e isso é exatamente o que a gente queria. Tá? A demonstração é igual, tudo igual. Só tem que tomar cuidado que tem esse detalhe aqui a mais. Ok? Então, pronto. Agora sim. Agora a gente está em condições de provar a regra de L'Hopital, pelo menos no caso, o caso 1, né? O primeiro caso, tem o corolário que decorre do teorema 1. O teorema 2 a gente não vai demonstrar. Tá? Mas esse aqui a gente pode provar. O primeiro caso da regra de L'Hopital. Vamos lá. Como é que a gente... Mas antes disso, vamos lembrar o seguinte, vamos ver rapidamente qual é o enunciado. Olha aqui, ó. O enunciado é esse. A gente está supondo, então, que o limite de f de x é zero, o limite de g de x é zero, e que o limite dessa razão com as derivadas dá um número. Um número, né? Não estou falando infinito, não. Um número. Então, se essas três coisas ocorrem, então esse limite aqui também é o mesmo número. Tá? Então, vamos lá. Como é que a gente prova isso? Então, tá aqui, ó. Por hipótese, nós temos isso, tá? O limite de f de x igual a zero. Mas a função é contínua, então é o valor da função no ponto. E o limite de g de x também é zero. Mas g também é contínuo, então é o valor da função no ponto. Então eu posso escrever essa fração aqui, que eu quero calcular o limite, desse jeito. Tá? Porque isso aqui é zero, isso aqui é zero. Concordam? Muito bem. Pelo teorema 5, que é o teorema do valor médio de Cauchy, existe um número, eu não vou chamar de x0, porque eu já usei aqui, eu vou chamar de cx. Existe um número cx na parte aberta do intervalo, né, entre x e x0, tá? Entre x e x0 tem um número cx, em que essa relação aqui é verdadeira, pelo teorema de Cauchy. Desculpa, aqui tem uma linha, tá? Falha nossa aqui, ó. É f' de cx e g' de cx. Passou despercebido aqui a derivada. Ok? Muito bem. Então, quando você fizer o x tender a x0, como esse cx aqui está entre o x e o x0, tá? Então, digamos, aqui tem um x e aqui está o x0. E o cx vai estar aqui pelo meio. Quando o x tende para x0, o cx não pode escapar, está no meio, como se fosse um sanduíche, lembra do sanduíche? Então, quando o x tende para x0, o cx tende para x0 também. Então, esse limite aqui, que é o que a gente quer calcular, que é esse limite aqui, vai ser igual a esse aqui, tá? E esse é L. Ora, então, se esse é L, aquele também é L, demonstramos o teorema. Tá bom? Então, é isso aí, gente. Então, eu gostaria que vocês dessem uma revisada nessas demonstrações, tá? Dá uma olhada em diagonal. E vamos, então, depois praticar usando o teorema de L'Hopital para calcular limites. Ok? Então, eu vou passar uma lista para vocês, uma lista extra, que vai aqui junto, e para vocês, então, treinarem o cálculo de limite utilizando a regra de L'Hopital. Ok? Então, obrigado, até mais, até a próxima aula.